Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós estamos aqui, Senhor Deus, sedentos, carentes, Senhor Deus, de de conhecer mais de Ti, Senhor. Como cantamos, meu coração queima por Ti. Nosso coração arde em Te conhecer, Senhor, e Te fazer conhecido. Não só em Te conhecer, mas em Te fazer conhecido. E para isso precisamos Te conhecer. A aliança do Senhor são para aqueles que temem, Senhor Deus. Como se diz o Salmo, ao qual o Senhor vai dar-nos conhecer a sua aliança. Então, nessa manhã, Senhor Deus, que o Senhor possa falar conosco. Espírito Santo de Deus, tenha liberdade no nosso meio, em trazer a revelação. Senhor, que não seja palavras persuasivas de sabedoria humana, Senhor, mas que o Teu próprio Espírito manifeste, Senhor Deus. Revele, Senhor Deus, as Tuas grandezas, a Tua vontade, a Tua aliança para nós, em nome de Jesus. Amém? Eu quero falar sobre aliança. Aliança. Deus tem trabalhado no meu coração e essa semana eu tive uma experiência engraçada, estranha, profética, eu não sei dizer. Mas eu estava orando, sentada no meu sofá em oração, e de repente eu tirei minha aliança e joguei. Mas foi algo meio estranho, porque foi assim, eu tirei minha aliança e joguei. E a hora que eu fiz isso, o Espírito Santo falou comigo. Falou assim, o meu povo, eles não têm entendido o valor da aliança. Até me assustei, Até não tem nada a ver com a minha aliança com o meu marido. Não é nada sobre casamento que Deus estava falando. Nossa aliança está firme, jamais vou jogar fora aquilo que o Senhor nos deu, essa aliança. Mas foi algo muito forte, que Deus falou assim, que o povo não tem conhecido o valor da aliança, não tem entendido o que é aliança. E, em cima disso, o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. E eu queria compartilhar algumas coisas, para que a gente pudesse caminhar junto. Estou falando igual meu marido, durante essa pregação de hoje. O que é aliança, gente? No dicionário diz que aliança é um pacto, é um tratado entre indivíduos, é uma união. A aliança ela é composta de duas partes. É um acordo. Você entra em acordo de ambas as partes. A aliança é isso. É um compromisso, é uma relação de compromisso e de promessas. No casamento, vamos trazer algo para a gente entender claramente. Você conhece, começa a namorar, vê que, nossa, que interessante, acho que tem algo dá para a gente caminhar junto. Aí você decide casar, Quando você chega no altar, você já decidiu casar, Mas ali no altar você vai fazer uma aliança. Você vai fazer um compromisso. E você vai falar, Eu, Adriana, te aceito, Marcelo, como meu marido. E eu te prometo te honrar, te respeitar, me submeter a você. Do mesmo jeito, ele ali, diante de testemunhas, também faz uma aliança para comigo. Eu, Marcelo, de livre e espontânea vontade, porque a aliança é de livre e espontânea vontade, decido te aceitar como minha esposa e prometo ser fiel na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Então, e ali a gente troca um símbolo. Isso daqui que eu carrego no dedo e meu marido carrega no dedo é um símbolo, porque a gente sabe que, infelizmente, muitas pessoas estão usando esse símbolo e estão em adultério. É capaz de estarem dormindo com a amante de aliança com a esposa. Então, o símbolo em si não significa nada. Mas a aliança que é feita, isso é algo espiritual. A aliança não é algo natural, meus queridos. A aliança é algo espiritual que nasceu no coração de Deus.
E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Deus, o que eu falei? É um relacionamento, é um pacto entre duas pessoas. Então, Deus decidiu se relacionar com o ser humano. E, para isso, ele foi fazendo algumas alianças. E nós vamos falar algumas alianças, né? E a gente vai estar caminhando nesse entendimento. Então, Deus se relaciona através de aliança com o seu povo e com as pessoas individualmente, né? Mas em Adão, foi a primeira aliança que foi feita com Adão. Foi uma aliança de relacionamento. Eu não vou me aprofundar, tá? Estudo de aliança é um estudo profundo. Mas eu vou falar aquilo que Deus ministrou ao meu coração. Deus fez uma aliança com Adão, uma aliança de relacionamento. Ele criou Adão, chamou Adão para caminhar com Deus, para ouvir Deus, para estar ali todos os dias, conversando com Deus. Gente, aí a gente já conhece uma característica do nosso Deus. Ele não é arrogante, ele não é prepotente, é um Deus que quer se relacionar com o ser humano. E ali foram feitas algumas promessas, né? Olha, vocês vão casar, você vai se unir à sua esposa, vocês vão multiplicar, vocês vão encher a terra, vocês vão dominar. Porque promessas é feita de também... promessa não, aliança é feita de promessas. E ali ele fez promessas para Adão. Então, essa foi uma aliança. E você pode falar assim, mas isso aliança, foi feita uma aliança com Adão? Eu só vou ler um versículo que está lá, não precisa nem colocar. Em Oséias, se você quiser anotar, 6, 7, diz assim: mas eles transgrediram a aliança como Adão. Eles se portaram aleivosamente contra mim. Aqui a gente começa a entender que Deus tinha feito uma aliança com Adão, mas Adão transgrediu essa aliança. Não diz aqui, ó, ele está falando do povo, tá? Isso é Oséias, é um profeta que estava falando sobre a infidelidade do povo de Deus já há muito tempo depois de Adão. E ele está falando assim, mas eles transgrediram a aliança como Adão. Aqui a gente vê que uma das partes foi feita uma aliança entre os dois e uma das partes foi fiel, mas o outro transgrediu. Adão transgrediu. Então, a gente vê aqui que prova que Deus considerou, porque a palavra diz isso, que houve uma aliança ali em Adão. E essa aliança eu poderia chamar, tá? Eu vou chamar de uma aliança de relacionamento. E dos estudiosos diz a aliança edênica, que foi feita no Éden, entendeu? Mas eu vou falar, na linguagem da pastora Adriana, uma aliança de relacionamento. Depois, Deus fez uma outra aliança com Noé. Porque Noé também, no tempo de Noé, a gente viu que a maldade invadiu, as pessoas se distanciaram de Deus, estava uma bagunça, e Deus achou em Noé alguém em que ele poderia, cumprir, talvez, a aliança que ele tinha feito com Adão. Olha, você está me ouvindo, vamos ter um relacionamento? Se eu estou falando por mim, tá? E ele fez... E aí Noé aceitou andar com Deus, vamos dizer assim. Aceitou ouvir a Deus. Aceitou obedecer a Deus. Porque Adão e Eva, eles decidiram desobedecer a Deus. Mas Noé, quando recebeu uma palavra doida... Porque, se vocês não sabem, no tempo de Noé, nunca tinha chovido. É isso mesmo, né? Nunca tinha chovido. Aí, Deus chega para ele e fala assim, ó, constrói um barco grande, põe um monte de animal, porque vai chover. O cara tem que acreditar nisso. E ele acreditou. Não é que ele tem que acreditar, né? Muitos não acreditam, mas ele acreditou em Deus, porque ele já estava num relacionamento com Deus. E aí, o que acontece? Porque ele acreditou em Deus, e ele teve fé, e ele obedeceu a Deus, Deus fez com ele uma aliança de preservação. Em Noé, a humanidade, o ser humano, os animais, a criação, foi preservada.
E Deus deu até um sinal também. Eu falo assim, né, existem sinais. E todo mundo sabe qual que é o sinal da aliança que Deus deu para Noé, né? Qual que é o sinal? O arco-íris. É um sinal, um comprometimento que Deus falou, jamais vou destruir de novo o meu povo através das águas. Então, ali a gente vê que Deus fez uma outra aliança com Noé. E aí, depois, a gente vê a aliança que Deus fez com Abraão. A aliança de Abraão, a gente pode chamar aliança da promessa. Essa daí, vamos dizer assim, acho que é, se eu pudesse escolher... Não é a melhor, não. Vamos lá. Mas assim, a aliança da promessa é aquela que só dá bem para mim, né? Porque ele fala assim, ele chama Abraão e fala, ó, em ti serão benditas todas as nações da terra. E Deus faz promessas para Abraão. É para Abraão que Deus promete a terra prometida. Deus promete a terra prometida. Mas é isso. Uma terra que manava leite e mel. Uma terra em que os inimigos iam ser destruídos. Uma terra que você ia ter riqueza, provisão. Isso é uma aliança que Deus fez com Abraão e é uma aliança para nós também. Todas essas alianças que eu estou falando, querido, são alianças que Deus tem ainda conosco. Nós vamos ver que é a aliança do relacionamento. Deus quer essa aliança conosco. A aliança da preservação, que é a aliança de você acreditar em Deus, de você obedecer a Deus e por isso você ter, né, ser preservado, a sua família ser preservada, a sua descendência, todas as coisas. E em Abraão também são as promessas. Bendito serás. Né? Nós vamos ser benditos. A tua família, a tua descendência será bendita, poderosa, abençoada na terra. Então, essa é a aliança que Deus fez com Abraão. E é interessante que essa aliança, ela é uma aliança que só depende do favor de Deus. Como assim? Deus prometeu para Abraão, né, que a descendência dele que nele iam ser benditas todas as famílias, que através do descendente dele. Mas a gente sabe que ele não tinha filhos. Só que Deus fez uma promessa. Deus de aliança fez uma promessa para ele, você vai ter filho. Era o favor de Deus. E por que tinha que ser o favor de Deus? Porque era da aliança dele com a Sara, porque ali existia uma esterilidade. Só que Abraão, a gente conhece muito bem, né? O que ele tentou fazer? Ele tentou gerar a promessa na carne, quando ele gerou Ismael, né? Que foi um filho também, mas não era aquilo que Deus tinha. Porque Deus queria, Deus sempre ele quis revelar, em todas as alianças, a graça dele. Né? O favor dele, o poder dele, a presença dele. E em Abraão também foi a mesma coisa. Ele queria mostrar para Abraão que não ia ser pelo esforço de Abraão, ia ser pela ação de Deus. E essa aliança da promessa se cumpriu, né? Também, não vamos falar, mas em Abraão, Isaque e Jacó. Porque a promessa ia se cumprir através de 3 mulheres estéreis. 3 mulheres estéreis. Levítico, abre lá em Levítico, eu não pedi para você abrir ainda, mas vamos lá. Levítico 26. Levíticos 26, versículo 42. Porque eu estou falando de aliança, né? E em Levíticos 26, 42, eu não sei se botaram ali, não? Deus está falando, então me lembrarei da minha aliança com Jacó, e também da minha aliança com Isaque, e também da minha aliança com Abraão, e da terra me lembrarei.
Aqui Deus está falando que ele ia se lembrar de uma aliança que ele tinha feito com 3 pessoas. Abraão, Isaac e Jacó. Mas como eu acho interessante que as 3 mulheres da aliança, da descendência, elas eram estéreis. Sara era estéril. Por isso o filho da promessa é Isaac, não Ismael. Rebeca era estéril. A palavra diz que Isaac orou por 25 anos, se não me engano, para que ela pudesse dar à luz. E aí, ela engravidou de gêmeos, nasceu Esaú e Jacó, e Deus decidiu usar Jacó como a descendência. E aí entra Jacó, que se tornou Israel, que Deus fez uma aliança com ele. E ele teve 12 filhos. 12 filhos. E Deus trouxe, através de José, a libertação do povo. E José era filho de quem? De Raquel, que era a mulher do coração. A gente sabe que era a mulher a quem realmente Jacó amava, mas ela era estéril também. Então, isso demonstra um Deus que age não pela nossa força, não pelo nosso esforço, mas simplesmente pela promessa dele, pela aliança que ele fez conosco. Aí, nós saímos da aliança, então nós temos a aliança do relacionamento, a aliança da preservação, a aliança da promessa, que foram muitas promessas. Aí entra a aliança que ele fez com Moisés. A aliança que Deus fez com Moisés é chamada a aliança da lei. Por quê? Porque é uma aliança mais de conduta. Ele leva Moisés até lá o Monte Sinai e lá dá a tábua da lei. As regras, por assim dizer. A lei. E é interessante a gente ver que era necessário, porque a lei... Para que Deus fez essa aliança da lei? Porque a aliança da lei, ela continua até hoje. Não matarás. Podemos matar hoje? Deus extirpou essa lei? Não furtarás. Não cobiçarás a mulher do próximo. Tem as leis. Não adulterarás. Deus revogou alguma lei por causa da graça? Não. Mas o que Deus queria revelar através da lei? A necessidade da graça. Porque a lei continua existindo. Nós temos que ser santos porque Deus é santo. Só que nós não conseguimos ser santos porque nós somos pecadores. Eu não sei se você está entendendo o quê? Por que chama aliança da lei? Porque Deus colocou princípios que valem até hoje. A gente vê, se a gente for ler Levítico, então, que fala de detalhes, de conduta, de você não agir desse jeito, você não age daquele jeito, você não pode fazer assim, você não pode mentir, vai muito além dos 10 mandamentos. Levítico, Deuteronômio, são princípios que estão no coração de Deus. Princípios de governo espiritual para a coisa dar certa. Se não tiver um governo espiritual, existe bagunça. Se a gente não tiver num trânsito movimentado, sinais de trânsito, placa, vai dar ruim. Se cada um quiser andar na velocidade que quiser, se cada um quiser virar para o lado que quiser, não seguir placa de direita, de esquerda. Então, eu estou citando lei de trânsito, porque lei de trânsito é bem simples. Mas dá para a gente entender que a lei de trânsito protege as nossas vidas de colidir, de bater e de morrer até. E Deus também tem os princípios espirituais, as leis espirituais. E essas são irrevogáveis. O caráter de Deus não muda. A braveza de Deus não ficou só no Antigo Testamento, porque hoje parece que o Deus da ira é o Deus do Antigo Testamento. Porque o Deus do Novo Testamento é o Deus paz e amor. E não é verdade. Ou seja, é verdade também, mas não é a única verdade.
Né? Então, em Moisés foi feita a aliança da lei, que significava o quê? Que quando se quebrava a lei, e aí ele começa a fazer algumas figuras lindas, maravilhosas. Quando se quebrava a lei, o que Deus ensinou? Como que Deus se revelou, vamos dizer assim? Que a quebra da lei era necessário um sacrifício de sangue. Abra comigo lá em Hebreus 9. Se você conseguir, quem está aqui, eu não sei se tem alguém que consegue colocar na tela, mas se não conseguir também não tem problema. Hebreus 9. A partir do 18. Vocês já acharam aí? Então, vamos lá. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Aqui, o autor está escrevendo para os hebreus. Depois que Jesus já tinha vindo, Jesus já tinha morrido, né, por nós, e ele estava escrevendo. Então, ele começa a falar que existe uma nova aliança. O livro de Hebreus fala muito da nova aliança, né, em detrimento, vamos dizer assim, da velha aliança. Mas vamos ver aqui o que se fala, como a gente está lendo. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Porque, havendo Moisés proclamado todos os mandamentos, segundo a lei, a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água e lã, tinta de escarlate e hisopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para todos, para vós outros. Igualmente, também aspergiu o sangue sobre o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. É interessante a gente ver aqui, que aqui, né, o próprio Deus falou, no caso para Moisés, este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Naquele tempo, quando se quebrava a aliança, porque existia uma aliança da lei, o compromisso da lei, né? Para você ser purificado, você precisava desse sangue, no caso, de bodes, de carneiros, de cordeiros. Então, a gente vê que até na antiga aliança já era necessário o quê? Um pagamento pela quebra de uma aliança. Então, mas eu não estou... hoje eu quero falar sobre a aliança, né? Então, ele fez uma aliança com Moisés. E a lei só foi feita para revelar a necessidade da graça. De que a gente tem que cumprir lei, sim, mas que a gente não consegue. Amém? E aí ele vai para outra aliança, que é uma aliança... Essa também é muito, muito legal. Aliança com Davi. Aliança com Davi, a gente pode considerar que seja a aliança do reino, né? E é interessante a gente entender que Davi, ele sabia o que era aliança. E Davi, né, a gente vê, o comportamento dele diante de Saul já mostra o que ele sabia que era ter aliança, né? Mas vamos para uma outra coisa que me impressionou ver. Davi, ele não só sabia, mas como ele tomava posse das alianças que ele sabia que Deus tinha feito com o povo dele. Quando Davi foi enfrentar Golias, ele chega para Golias e fala assim, né, a gente sabe assim, quem é este? Nossa, agora deu trava-língua. Incircunciso. Quem é este incircunciso? Por que ele estava falando isso? Porque ele falou na cabeça dele,
no coração dele, nós somos o povo de Deus. Quem que é esse inimigo aí, que não tem parte com Deus, não tem aliança com Deus? Isso não é que ele estava se achando melhor, não. Ele estava reconhecendo quem ele era diante do gigante. Quem é esse incircunciso? E ele sabia tanto que ele não era nada, que ele não foi na força humana. Ele não quis a armadura de Saul, porque ele sabia que ele não era nada. Ele foi lutar baseado na aliança que Deus tinha. Foi através disso. Não foi na força dele. Ele sabia que ele não tinha força. O cara enfrentar um gigante que vem com lanças, com um estilingue e 5 pedrinhas. Uma funda, né? Estilingue é no moderno aqui no Brasil. Mas uma funda e 5... Ele sabia, mas ele sabia. Gente, vocês não estão entendendo, vocês estão tudo com medo. Vocês estão com medo. Saul, o exército, todo mundo cheio de pompa, cheio de armadura, cheio de lança, não sei o quê, morrendo de medo. Porque não sabia quem era o Deus que eles serviam. Queridos, então, Davi sabia. Eu não sei qual é o seu gigante hoje, mas você tem que ter a mesma postura de Davi. Saiba quem é o seu Deus, saiba a aliança que ele tem, saiba que ele já prometeu que ia cair cada um dos inimigos. Nós precisamos enfrentar os nossos gigantes, aí eu estou trazendo um pouco para a nossa vida, né? Baseado nessa aliança que Deus tem conosco. Amém? Então vamos enfrentar. Não é na nossa força, não é no nosso poder, mas é na aliança daquele que prometeu. Amém? E a gente vê Davi também, outra coisa que é interessante, a gente vê, ele lembrou da aliança que Deus fez com Abraão, né? Por que eu falo que com Abraão? Porque ele chamou o gigante de incircunciso. Por quê? Porque foi com Abraão que Deus, quando fez a aliança, o sinal da aliança era circuncide, agora falei certo, circuncide os filhos, os primogênitos, os homens, né? Então era aliança. E a circuncisão não era porque Deus queria ver os meninos sofrer. Não, pelo amor de Deus. Era para mostrar que ia ser uma coisa na carne, era uma coisa de carne, né? Deus sempre usa sangue. E ali na circuncisão também houve derramamento de sangue, né? Então, por isso que a aliança, coisa de sangue, é muito interessante, né? Tanto que o lado do inimigo também, quando ele quer fazer aliança com o ser humano, ele usa sangue também. Mata tal coisa, derrama sangue, né? Faz isso, né? Não vou falar, mas é a artimanha do Satanás. É derramamento de sangue também. Porque mesmo que a pessoa está fazendo, eu estou matando uma galinha para eu comprar um carro. Você está matando uma galinha e derramando sangue porque você está fazendo uma aliança. Independente se a sua aliança é para o bem ou para o mal. Mas isso é um parêntese, né? Então, se você já matou alguma galinha, gente, depois me procure. Ou os pastores aqui, que nós precisamos quebrar essa aliança. A gente está rindo, mas o negócio é sério. Eu já vi muito demônio não, pessoas possessas, que o fato delas estarem possessas, os demônios falavam que era por causa de alianças que eles tinham feito, né? Ela matou. Uma mesmo falou assim, isso para mim, né? Que tinha matado um porco com um punhal, e o punhal estava na casa da pessoa. Não era nem o porco, não era nem a aliança. Para falar a verdade, olha como... Eu vou abrir esse parênteses, porque se Deus está me levando aqui, isso é até para... A gente estava fazendo um processo de libertação, eu e o Marcelo, e o demônio falou que ele estava naquela vida, um dos demônios, né, porque era uma legião, por conta de um punhal, uma faca, que essa pessoa estava na casa dela. Detalhe, a faca estava na casa da pessoa, mas o demônio falou, foi feito um trabalho de ter matado um porco com essa faca. Não foi a mulher que tinha matado o porco e feito o trabalho. Tinha sido o sogro dela. Então, o negócio é sério, a aliança, as coisas de sangue. Mas vamos voltar para Davi. Davi. Então, Davi entendia dessa aliança. Por isso que ele,
quando ele foi lutar contra Golias, ele chamou de incircunciso. E aí também a gente vê Davi. Davi era. Eu sou assim. Eu gosto muito de Davi. Davi me ensina muito. A humanidade de Davi me ensina muito. A humanidade de Davi. E o coração de Davi, né? Mas vamos lá. Eu estou meio perdida aqui. Outra coisa que eu acho interessante, ele lembra que para ele era muito importante as alianças, né? Deus fez uma aliança com Moisés, a aliança de Moisés. E com a aliança de Moisés, ele tinha pedido para Moisés construir uma arca, que a presença dele estaria na arca, estaria com o povo. Então, a arca da aliança representava a presença de Deus no meio do povo. E Deus entendia, Davi, ele entendia tanto do poder da aliança, do valor de uma aliança, que o cara já era rei. A promessa que Deus tinha feito já tinha sido cumprida. Né? Porque quando ele recebeu a unção lá de Samuel, Deus falou que ele ia reinar. E ele viveu uma vida como assim, de aliança com Deus, de aliança com o Saul, mesmo Saul fazendo tudo que ele fez, a perseguição, ele jamais tocou em Saul, mas chegou um momento em que ele se tornou rei. Saul morreu, chegou a minha vez, né? Quando diz aquela música, quanto tempo eu esperei, chegou a minha vez. Então, Davi poderia estar assim. Mas sabe o que Davi fez? Ele falou assim, não, eu não posso reinar sem a arca da aliança, sem a presença de Deus na minha vida. Para Davi, a promessa nunca foi o mais importante. A presença de Deus, sim. Para Moisés também, Marcelo pregou isso há 1 ou 2 domingos atrás, né? Que Moisés chegou num ponto que Deus falou para ele assim, vai, eu te dei uma promessa. Você vai ter a promessa, porque eu falei. Então você vai entrar na terra prometida, você vai ter as bênçãos, você vai vencer os meus inimigos, mas a minha presença não vai com você. Nessa hora, Moisés também, homem de Deus, falou assim, não me deixe subir deste lugar se a tua presença não for comigo. Davi fez a mesma coisa. Davi fez mais, né? Davi foi buscar a presença de Deus. E quando deu ruim, Davi ficou frustrado, porque deu ruim, né? Uzá morreu, acabou ficando a arca, mas ele não se conformava. Ele sabia que o reinado dele ia ser frágil, ou poderia ser até poderoso, mas não ia estar escrito aqui. E Deus tinha muito mais para Davi do que ser rei durante 70 anos, 40 anos, desculpa, 70 anos de vida. Não, ele teve mais de 70 anos de vida. 40 anos de reinado. Ele não queria o reino, ele queria a presença de Deus. E se com a presença de Deus tivesse o reino, eis-me aqui. Então, esse é o coração de Davi, que entendia a aliança. Né? Então, e o mais bonito, aí vamos dizer assim, uma das coisas que eu acho mais lindo, Davi tinha um coração tão em Deus, que ele trouxe a arca, né? Trouxe a presença de Deus, porque para ele era mais importante a presença, mas ele chegou e falou assim, Senhor, você não tem casa, porque se Deus estava na arca, a arca estava numa tenda. Eu quero construir uma casa para o Senhor. E aí, a gente sabe, né? A gente poderia abrir, mas depois você leia. Que Deus fala para ele, aí Deus faz uma promessa, porque o nosso Deus de aliança e a aliança do reino, né? Eu estou falando que Davi foi a aliança do reino. Então, o que Deus prometeu? Deus prometeu para ele, abra lá em 2 Samuel 7:16.
você achar. Acharam? 2 Samuel 7, 16. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. E em Salmo 89 também fala, né? Uma vez jurei por mim, Salmos 89, 35, a partir do 35. Uma vez jurei por minha santidade, e serei eu falso a Davi? A sua posteridade durará para sempre, e o seu trono como o sol perante mim. Ele será estabelecido para sempre como lua e fiel como testemunha no espaço. Agora, olha a aliança. Deus fez essa promessa. Davi chegou para ele falando assim: Deus, eu quero te construir uma casa. Né? Porque eu vejo que eu tô morando numa casa boa, de Líbanos, de cedro do Líbano, e o Senhor está sem casa. E Deus fala para ele assim: não, você não vai construir casa para mim, não. Mas a minha descendência vai construir uma casa. Né? E isso é em outro versículo. Que eu não separei esse versículo, que ele fala assim, a minha descendência não, desculpa. Ele fala assim, eu não sei onde está, se alguém souber de cor, pode gritar aí. O seu descendente edificará para mim casa. Vocês lembram desse versículo? Ele fala, o seu descendente edificará para mim casa. Será que ele estava falando de Salomão? Por quê? Davi não pôde construir porque tinha sangue na mão. Deus falou, ele preparou todas as coisas, deixou Salomão. Salomão construiu o templo. Mas será que Deus estava falando de Salomão? Sim, estava falando de Salomão. Mas ele estava falando de algo muito mais espiritual do que isso. Por isso que a pastora fala mesmo, tudo é espiritual, porque tudo que aconteceu, ela figura de algo espiritual que estava acontecendo e que está acontecendo, porque nós estamos aqui ainda. Ainda está acontecendo algumas coisas, Apocalipse não chegou ainda. Então nós estamos vivendo, nós já vivemos em Cristo o resumo de toda essa aliança. E nós vamos falar um pouco sobre isso. Mas o que eu quero dizer, quando Deus fala, o seu descendente vai estabelecer casa para mim. Ele estava falando de mim e de você. Ele estava falando o que Jesus ia fazer. Jesus ia resgatar a nossa vida para fazer de nós templo do Espírito Santo. O templo no Antigo Testamento era um templo para conter uma arca, que era algo feito por mãos humanas. Que tinha sim a presença de Deus, mas era algo feito com mãos humanas. Isso tudo que nós vivemos hoje foi feito com a mão divina, amém? Gente, vocês estão aí? Vocês estão entendendo? Jesus era o descendente de Davi, que via construir a casa para Deus. Hoje somos templo do Espírito Santo, por isso que é tão sério ser templo do Espírito Santo. Por isso que lá em Coríntios, o apóstolo Paulo fala, como que vocês podem se unir à prostituta? Vocês são templo do Espírito Santo. Como que a gente pode deixar o nosso templo olhar coisas que não... O Espírito Santo habita em nós, como nós podemos falar coisas, como se o Espírito Santo não habitasse em nós, como nós podemos fazer coisas. Né? Se o Espírito Santo habita em nós, nós precisamos zelar por essa presença. Sabe, cada comportamento que a gente vai ter, cada palavra que a gente vai proferir, cada intenção, cada ação, nós precisamos falar, lembrar que o Espírito Santo habita em nós, é o Espírito Santo. Ele é santo. As intenções dele são puras. Por isso que nós temos que crescer nessa terra. Crescer, eu digo nessa terra, crescer nós, em caráter e em santidade. Porque nós precisamos nos tornar mais parecidos com Jesus.
Por que Jesus tinha o Espírito Santo em plenitude? Porque ele era santo. Então, nós precisamos buscar isso. Mas o que eu quero resumir, já estou quase terminando, nem sei se eu estou pregando demais, mas... Já tirei já botei na boca. Ai, gente, essa é a pastora Adriana mesmo, eu sou povão, tá? Ó. Sabia que tem gente que me acha chique? Né? Tem gente que fala assim, porque eu não sou chique, não. Às vezes eu sou quieta, eu sou reservada, eu sou meio... Mas não sou chique, não, eu sou povão. Mas... Ai, gente. Jesus, agora vamos chegar... Porque existem várias alianças que Deus foi fazendo com o homem. Eu falei de algumas, mais as principais as alianças. Mas todas essas alianças, elas apontavam para aquilo que nós celebramos hoje. Para a nova e eterna aliança que foi feita por Jesus. Jesus, tudo isso, todas essas alianças, Jesus é o cumprimento de cada aliança. Em Jesus nós podemos voltar a ter a aliança que Deus fez com Adão, de relacionamento. Só que hoje a gente só pega uma parte da aliança. Tem pessoas que é do relacionamento, papai e não sei o quê, Jesus e glória a Deus, por isso tem que ser isso mesmo. Você entende? Mas existem outras alianças. Nós precisamos entender e viver cada uma das alianças na plenitude. Na plenitude. A aliança do relacionamento é para essa. Ele é o nosso Abba. Ele é o nosso Abba. Jesus veio devolver para a gente. A Bíblia fala, né, que existiu o primeiro Adão e o segundo Adão. Que o segundo Adão veio devolver para a gente algumas coisas. E o relacionamento com Deus é uma delas. Hoje Ele é o nosso Abba. Ele é Deus. Ele está conosco. Ele quer se relacionar com o homem. Ele quer contar. Ele fala assim, eu não vou fazer nada sem contar para os meus profetas. Que Deus é esse que precisa falar isso? Ele não precisa. Ele é Deus. Ele é soberano. Mas Ele decidiu andar com o homem. Ele decidiu compartilhar sonhos com o homem. Sonhos não, né? Aquilo que ele já decidiu fazer, mas ele decidiu compartilhar. Esse é o nosso Deus. Em Jesus veio cumprir também a aliança de Noé, da preservação da família. Sabe? Quando a gente crê, quando a gente obedece os princípios, ele protege não só a família, mas as gerações. Essa geração. As gerações precisam ser preservadas. Sabe? A aliança da promessa, em Jesus se cumpriu a aliança da promessa também. Você pode ter, sim, uma terra prometida. Você pode ter prosperidade financeira, sim, desde que seja para a glória de Deus. Você pode ter cura física, sim, porque isso é uma aliança da promessa, que foi feita lá com Moisés. Se hoje ponho diante de você bênção e maldição, morte e vida. Escolhe, pois, a vida para que vivas. E lá tinha promessa. Lê lá. Promessas da obediência e promessas da desobediência. Está em Deuteronômio lá. Se me obedeceres, você vai ter o cesto, a amassadeira, você vai prosperar, você não vai ter enfermidade. Se desobedecer, Então, em Abraão, Jesus veio cumprir a promessa. A promessa. As promessas de bênção, por isso que fala, verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. Isso é promessa. As maldições. Isso é promessa, que nós não vamos viver debaixo de maldição da lei. Em Davi, Jesus veio estabelecer a aliança do reino. Hoje, Ele reina. Hoje, Ele tem casa e Ele reinará para sempre. Hoje, nós estamos vivendo aqui um reinado de Jesus, mas um Deus que habita em nós. Mas vai chegar o dia que nós estaremos todos juntos. Né? E isso vai ser maravilhoso. Minha boca está seca aqui. Mas vou aqui de novo. Agora, para encerrar, algo que também Deus me disse. Como eu disse no começo, a aliança tem dois lados. A aliança é feita por duas pessoas. E as duas pessoas precisam, para ter uma aliança, precisa de duas partes, ok?
Uma parte só, se uma parte só faz promessa, não existe aliança. São duas partes. E Deus resolveu ter aliança com o homem. E Deus tem as promessas dele. Ele fez as promessas. Aí eu quero pedir para você abrir 2 versículos. 2 Crônicas 15 e 2 Timóteo 2:13. Deixa eu achar aqui também. Eu acho que essa é a parte mais séria. Que eu acho que é o que Deus me pediu. Quando Ele fez eu fazer aquele negócio de tirar a aliança e jogar. E Ele falou para mim que o povo não tem dado valor para a aliança. Se a gente estudar o Antigo Testamento, a dor de Deus sempre foi quando o povo se tornava infiel a Ele. Tendo um Deus que prometeu cuidar, prometeu suprir, prometeu fazer, e Ele é imutável. As promessas dele são imutáveis. O outro lado sempre procurou os amantes, né? Como Deus fala, as prostitutas. Quando eu estou falando amantes e prostitutas, eu não estou falando natural, não, estou falando espiritual. Se você não conhece, precisa ler a Bíblia, hein? Se você não está entendendo o que eu estou falando, você precisa ler a Bíblia. Oséias eu acho que é a dor mais forte de Deus. Quando Ele fala para Oséias, naturalmente, né, para ser um símbolo para a gente, teve que casar com uma mulher infiel, uma prostituta. Uma mulher que foi infiel a Ele. E depois teve que... Esse é o caráter de Deus. Deus sofre com a nossa infidelidade. Mas Ele não muda. Mas a infidelidade tem um preço. Nós sabemos isso naturalmente. Quem sofreu infidelidade ou quem ainda perdeu uma aliança, um casamento por infidelidade, sabe o que é dor. De um lado, você está ali fazendo a sua parte, o outro lado, não querer mais. Mas aqui a gente vê o caráter de Deus. Deus é uma das partes da aliança, querido. Ele jamais vai mudar. Ele jamais vai deixar o caráter dele de querer cuidar, de querer amar, de querer restaurar, de querer fazer casa, de querer... E aí entra toda a nossa vida, tudo aquilo que Ele tem promessa para as nossas vidas individuais, como família, como ministério. As promessas dele são irrevogáveis. As promessas dele são irrevogáveis. Você abriu comigo, né? 2 Timóteo. Oi? Eu pedi para abrir os dois, né? Mas vocês abriram em 2 Crônicas, não tem problema. Aqui, para terminar, para você entender. Aqui conta um pouco do reinado do rei Asa. O rei Asa foi um rei que... Ali era terrível, né? No tempo dos reis, que uns seguiam a Deus, outros não seguiam a Deus, uns confiavam em Deus, outros não confiavam. E Asa, aparentemente, foi um Deus que confiou em Deus. Um rei que confiou em Deus. Asa, ele começou a sofrer, ele ia sofrer um ataque dos etíopes com 1 milhão de carros. E eles tinham pouco mais de 300 mil soldados. E ele clamou a Deus, e é lindo. Leia, tá, gente? Se vocês puderem, leiam a história de Asa, 14, 15 e 16, em casa. E ele clamou a Deus, ele viveu uma luta muito grande.
Uma necessidade muito grande. Os inimigos tinham vindo e eles eram muito poderosos. E a palavra conta que ele clamou a Deus. E Deus livrou eles dos inimigos. A gente pode ler aqui, quer ver? Eu vou ler, eu não ia ler, mas está muito tarde. Tá, meu marido disse que está. Mas assim, diz aqui, ó, clamou Asa ao Senhor. E ele disse... No versículo 11, clamou Asa ao Senhor, seu Deus, e disse, Senhor, além de ti não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco, ajuda-nos, ajuda-nos. Aí diz a palavra no versículo 12, o Senhor feriu os etíopes diante de Asa, diante de Judá, e Asa ficou feliz e não sei o quê, e daí Deus vem e fala uma coisa para Asa, que vocês abriram, 2 Crônicas 15, de 1 a 2. Veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Oded. Este saiu ao encontro de Asa e lhe disse, ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, vos deixará. Esse versículo sempre me soou estranho. Porque aqui a gente vê um Deus que está falando, se você me buscar, você vai achar. Se você me deixar, eu vou te deixar. E eu sempre, porque tem uma promessa dentro de mim, que é uma das alianças que ele fez comigo e com você. Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. A verdade ou não? Jesus não prometeu? Foi falado no Antigo, foi refalado no Novo. É uma promessa. Nunca vos deixarei, jamais vos abandonarei. Mas como que Deus, que não se contradiz, está falando aqui? Se você me deixar, eu vou deixar. Sabe o que eu entendo aqui? Deus não está falando, eu vou te deixar. Ele fala assim, se você não me quiser, eu vou ser me deixado, não querido. Se você me deixar, eu vou deixar você me deixar. É isso que Deus está falando. Se vocês quiserem, se não, eu vou me deixar. A aliança, ele jamais vai mudar. Mas não pense, porque ele não muda. Se você e eu não cumprimos a nossa parte da aliança, ele vai manter. Ele vai, eu não sei se você está entendendo. Ele continua sendo o mesmo. E aí, para terminar, em 2 Timóteo. Agora abram lá para vocês entenderem. 2 Timóteo 2,13. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Aleluia. É até perigoso você ter falado aleluia. Não, eu vou te explicar por quê. Entendeu? Nós acabamos de ler lá também que ele disse que se você deixar, ele vai te deixar. Se você o abandonar, ele vai te abandonar. Não que ele vai te abandonar. Ele não vai te abandonar, ele vai aceitar a sua decisão, vamos dizer assim. Então, quando a gente diz assim, se somos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo, é exatamente tudo que eu preguei. Ele é um Deus de aliança, ele é um Deus de promessa, ele ama o ser humano. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único filho, mas para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele continua sendo o mesmo. Ele continua querendo o relacionamento com o homem, como fez com Adão. Ele continua querendo preservar a humanidade, como ele fez com Noé. Ele continua estabelecendo os princípios de o que é certo e o que é errado, como ele fez com Moisés. Ele continua fazendo, ele fez em Jesus o cumprimento, e em Jesus ele é o descendente, ele prometeu o reino. E esse reino é o quê? Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o Filho do reino do seu amor. Ele continua o mesmo. Ele continua fiel. Mas não pense. E isso eu tenho que falar. E agora você é profeta mesmo. Mas eles falam, profeta, não pense. Porque assim como os profetas falavam, o povo falava assim, Deus não vai abandonar, porque Deus é bom. Não, cativeiro? Não. O cerco está feito, mas quantas vezes Deus nos livrou? Vai livrar de novo.
Deus pode ter misericórdia em algumas situações da nossa vida, mas nem sempre. Existe assim o pessoal que fala assim, os desviados, né? Volta, porque você pensa o quê? Então Deus está falando hoje, e hoje é uma palavra muito séria. Queria dar uma palavra de... Até falei para Deus, quero poder, quero orar pelos enfermos, quero libertar os cativos. Eu falei assim, a minha palavra é também de curar enfermo e libertar cativo. Num outro nível, mas também é. É uma palavra muito séria. E por isso que eu não me importo que a igreja esteja quieta. Deus está falando que Ele permanece fiel. E por isso que Ele sempre fala. Se voltares, volta para mim. Eu acho lindo esse versículo. Ó povo, se voltares, volta para mim. Ele sempre está chamando a gente para voltar para Ele. E eu estou pregando para você, porque você não está desviado, você está aqui na igreja. Então, essa palavra, se voltares, a gente olha e fala que é para o desviado. Não, é para nós que estamos pregando. É para mim, que estou aqui com o microfone na mão. É para você que está cuidando de um GR. Volta para mim. Quando o pastor Fabiano estava cantando, meu coração queima por ti. Eu senti Deus falando que Ele tem procurado pessoas que o coração delas batam por aquilo que o coração dele bate. E Deus está fazendo um chamado para a igreja. Quando eu digo igreja, não é só a igreja cristã bíblica, não. É a igreja do Senhor Jesus, é o corpo. Ele precisa preparar a noiva. Ele vai querer uma noiva que tenha aliança com Ele. Uma noiva limpa. Uma noiva sem... Uma noiva que entenda. Então, Ele está chamando a gente, volta para mim. E eu creio que o Espírito Santo está falando com você, volta para mim. Sabe? Começa a me buscar, começa a buscar a transformação. Deus quer nos transformar, Deus quer nos curar. E aí entra tudo. Sabe, nós precisamos ser curados nas nossas emoções, nas nossas almas, nas nossas carências. A provisão, sabe, eu não preciso viver debaixo de rejeição. Eu não preciso viver debaixo de sentimento de inferioridade, ou de sentimento de arrogância, de orgulho, porque eu sei, você não sabe. Sabe, gente, volta. O Senhor está nos chamando de volta. O Senhor tem uma aliança. E aí sim, aí você pode dar glória a Deus, porque eu creio que nós vamos viver, nós temos vivido em algumas áreas da nossa vida, nós temos vivido a promessa, em outras áreas não. Mas Deus está falando, volta para mim. Minha igreja, volta para mim. É tempo da gente se limpar. E isso é mais do que uma lista de pode ou não pode, querido. Isso é uma questão de um coração que fala assim, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Se o Senhor não quer mais que eu faça isso, eu não farei, me ajuda. Se o Senhor não quer mais que eu fale isso, ouça isso, começa. Deus precisa purificar a noiva. E Ele está buscando, ansioso, uma noiva pura. Porque é com ela que vai acontecer as bodas. É com ela que foi falado aqui que nós vamos sentar na mesa e vai celebrar. Ah, Deus te ama tanto, Deus me ama tanto, Deus nos ama tanto. A ponto de
entregar o seu filho. Quem tem filho sabe. Isso não foi uma maldade de Deus. Quem conhece o coração de Deus sabe o que é entregar um filho para morrer. A dor do coração de um pai por amor a nós. Jesus veio estabelecer o reino. Ele conta comigo e com você. Ele já fez a promessa, mas eu tenho que estar aqui hoje como João Batista. Arrependei-vos, para que você possa receber tudo que Jesus tem para você, nesse nível mais profundo do que você imagina, mais do que a bênção que você precisa. É a vida que Ele tem para nos dar. Comece a falar com Deus agora. Espírito Santo de Deus, eis aqui a tua noiva, a qual eu também estou aqui, Senhor. Precisamos ser curados, limpos. Não temos mais tempo a perder, Senhor Deus. Não temos mais tempo a perder. Fala isso para o Senhor. Eu não quero mais perder tempo. Nós cantamos aqui que nós vamos passar rápido, querido. Mas você quer passar glorificando a Deus nessa terra com caráter, onde as pessoas vão olhar e vão falar assim: ele expressa a Deus. Onde as pessoas vão chegar perto de você, como foi pregado domingo passado, e vão falar assim: há um fogo. Essa pessoa, eu estou vendo, um arbusto não é nada, mas há um fogo. Ele te chamou, Ele me chamou. Ele te chamou, Ele me chamou. E eu quero encerrar dizendo aquilo que Jesus disse: buscai em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e as demais coisas vos será acrescentada. Nós vivemos buscando as demais coisas, esquecendo de buscar o reino e a sua justiça. Isso é muito profundo, querido, mas eu sei que Deus está trabalhando em cada um no momento, no entendimento. Ele sabe do que nós precisamos. Por isso aqui hoje eu não vou nem precisar falar: Deus sabe, Ele disse: olha as aves do céu, elas não semeiam nem ceifam, mas o meu Pai cuida delas, vocês valem muito mais. Não se preocupe, não se preocupe, porque quando a gente cuida do reino, em crescer, em se transformar de glória em glória, de fé em fé, a imagem de Cristo, Ele vai cuidando do resto. Os nossos filhos são herança do Senhor, são promessas do Senhor, promessas que Ele deixou para a nossa descendência. O seu trabalho, o que você tem, os seus bens, tudo vem dEle e é para Ele. Que nós possamos sair daqui nessa manhã meditando nisso, em nome de Jesus. Amém?